condizente ao que a gente falou, tá? E aí, obrigado mais uma vez mesmo, estou super feliz, você não tem noção. Tô mesmo. O cara daqui talvez seja me animaram aqui, ó. Já tô animado, só venho pra cá eu já tô animado. Que bom. Porque eu não preciso. Ó, Vai falar? é o mesmo jeito daquela última vez, são 16 questões objetivas, com 4 discursivas, com a mesma pontuação cada questão, né? E aí, eu foquei basicamente a prova em mama e próstata, né? Que a gente tem, agradeço muito aí. E, assim, eu tento seguir uma linha aí de raciocínio. Vocês sabem que para fazer o diagnóstico oncológico precisa do quê? Perfeito. Então, é isso. Então, a gente começa um pouco falando sobre isso. Acho que não tem muito erro numa questão dessa, né? Então, para você confirmar o diagnóstico oncológico, tem que ter biópsia, né? Imagem diagnostica câncer? Não. Então, excelente. Então, assim, e a gente seguindo nessa linha, né? O que vocês entenderam ali, né? Sobre imunohistoquímica? Mais ou menos. Para que serve, assim? Pode chutar aí, não tem problema. Ainda pode, né? A imunohistoquímica, a gente usa, né? A gente, na realidade, né? A gente usa a imunohistoquímica, a gente pega, faz uma... Isso, é o sobrenome do tumor. É legal pensar assim, o sobrenome. Você faz a biópsia, você tem um resultado anátomo patológico, que ele vai olhar. O que é o anátomo patológico? Ele vai pegar, fazer um bloco de parafina, lâmina, o patologista vai estar olhando na lâmina ali se é um diagnóstico oncológico ou não, né? Então ele vai falar assim, olha, isso aqui é um carcinoma. Que nem mama, pronto, mama. Aonde é que a gente sabe o subtipo molecular do câncer de mama? Na imunohistoquímica. Então, pronto. Então você não tem como saber o subtipo molecular sem imunohistoquímica. Por exemplo, na mama, né? Na próstata, às vezes no anátomo patológico, muitas vezes fecha o diagnóstico, né? Que a gente vai lá, bota os cortes de Gleason, né? E, enfim, mas é um adenocarcinoma de próstata. Mas o que eu estou falando para vocês no final? Você precisa de uma biópsia para poder olhar ali o estudo histopatológico. E na mama, por exemplo, você precisa de imunohistoquímica. Assim como no pulmão você precisa de imunohistoquímica. Que a gente tem que diferenciar que se a gente tiver um outro pulmão, mas carcinoma escamoso, adenocarcinoma, geralmente já é imunohistoquímica. Então, assim, a imunohistoquímica, ele sempre vai usar alguns marcadores ali, né, para poder corar certas proteínas. E, dependendo do que for corado ali, você vai saber, né, dos marcadores que você está utilizando, se é um carcinoma escamoso, se é um adenocarcinoma de pulmão, por exemplo, se na mama é um receptor hormonal. Então, a imunohistoquímica serve para você diferenciar melhor os tumores, ou o sobrenome do tumor. Não é verdade? Sim. Entendeu para que serve a imunohistoquímica? Sim. É o subtipo que a pessoa repete molecular. Na realidade é o subtipo molecular no câncer de mama, se você vê pela imunohistoquímica, né? Mas você vai poder, através da imunohistoquímica, diferenciar os tumores. Sim. Entendeu? Você no histopatológico, na lâmina, o patologista pode falar que é câncer. Ó, isso aqui é câncer. Qual tipo de câncer? Imunohistoquímica vai dizer. Sim. Entendeu? Entendeu isso? Sim. Combinado? É difícil? Não. Então, a gente sempre vai usar o quê? Anticorpos ali para poder, né, corar na peça. Então, a pessoa vai lá, vai botar ali os anticorpos que a gente quer e, ó, eu vou botar aqui o receptor hormonal, estrógeno, progesterona, entendeu? Na mama, por exemplo, e se for pulmão, por exemplo, ele vai botar o TTF1, se corar vai ser o adenocarcinoma. É assim que funciona, tá? Então, entendeu para que serve a imunohistoquímica? Você tem que entender isso aí, porque isso é importante. E aí eu fui mais longe ainda, porque como eu falei sobre, então, tudo bem? A gente vai continuar na prova assim. E aí, e tá bom, Pedro, e aquilo que você ficou falando na prova lá sobre as alterações moleculares do tumor, né? Entendeu? Então, isso é histopatológico? Isso é o exame anatopatológico? Quando você sequencia molecularmente o tumor, isso é histopatológico? Não. É imunohistoquímico? Você está usando anticorpos para fazer ali? Para corar a proteína? Não. Para você fazer um sequenciamento molecular do tumor, você tem que fazer aonde? No DNA. Entendeu o que eu estou falando? Então, a gente vai caminhar por essas questões, que é básica, mas não é tão básica. Tem residente muito provavelmente que não entende isso hoje, entende? A maior parte. Então, vocês já vão sair daqui com a ideia de que para fazer diagnóstico de câncer, você precisa, muitas vezes, do anatopatológico, né, que é o que não está perguntado, eu estou perguntando na biópsia, né? Você faz a biópsia para fazer o anatopatológico,
que vai ter o diagnóstico de câncer, muitas vezes você não sabe o subtipo do câncer. Então, será que é um adeno de pulmão, é um carcinoma escamoso? Você usa, né, imunohistoquímica para fazer essa diferenciação, tá? E muitas vezes você ainda tem um subtipo, você ainda pode sequenciar molecularmente o tumor, tá? Isso se chama NGS, né? Next Generation Sequencing, tá? Mas tá em português, né? É só para vocês entenderem que isso é feito aonde? No DNA, né? É no DNA, combinado? Então você tem aparelhos que fazem sequenciamento e vai te falar. É uma amplificação de tal gene, é uma mutação de EGFR, que nem eu mostrei aqui, é uma mutação de ALK, que a gente vai ter medicações para isso. Então, entendeu como é que é o espectro? O mecanismo do tumor. Exatamente. Aí você chega no CPF do tumor. Nome anatomopatológico do tumor, sobrenome imunohistoquímico, e o CPF vai ser o quê? O sequenciamento molecular, que é feito aonde? Na peça. E no DNA, perfeito. Na peça e no DNA. No DNA, porque eu digo, da peça, entende? Não é da parte, tá? Então, é difícil isso? Não. Talvez, Você explicando, não. mas é só para levar para a vida, né? Para saber que existe essas possibilidades, né? E aí, vocês lembram mais ou menos como é que é a estratificação de risco do câncer de próstata? Entra o que na estratificação de risco? Pode chutar aí, pode falar. A idade, a isquemia. Boa questão, para não errar. Então, na estratificação de risco, isso é fatores de risco. Fator de risco. Isso, exatamente, são fatores de risco. Mas a estratificação de risco, lembra? Tá? E risco baixo, risco intermediário, risco alto, de câncer de próstata. Vocês lembram? Vocês lembram alguma coisa do que pode classificar? Vocês lembram mais ou menos? Não. Com certeza. É aquele 5 mais, não sei. Oi? É aquele que tem 5 mais, não Isso, sei o Gleason. quê. Então, Gleason você tem que ter. Você tem que ter, além do Gleason, você tem que ter PSA, o que mais? Você tem que ter. Você tem que ter o estadiamento dele, o estágio clínico, né? Então, você vai estratificar risco baixo, intermediário e alto. Você tem que ter o estadiamento, que vai ser lá pela ressonância, a cintilografia óssea, enfim. Mas no caso ali, né, a estratificação de risco. Vocês lembram aquilo ali que a gente falou? Lembra? Tinha a tabela do estadiamento, a gente falou do PSA. Então, a estratificação de risco do câncer de próstata, se você, para saber se é risco baixo, intermediário ou alto, você vai ter que ter o PSA, o estadiamento e Gleason. Gleason. Pronto. Para você decidir o tratamento, não é verdade? Isso é importante que vocês falaram assim, né? Sobre se é idade, alguma coisa ou não, que pode levar ao erro mesmo, entendeu? Mas agora você não vai, eu imagino, errar, né? Agora não pode, né? Combinado? Combinado. E aí, se você fosse fazer um estadiamento do câncer de próstata, qual exame você usaria para fazer o estadiamento local do câncer de próstata? Multiparamétrico. Isso, perfeito. Qual? Perfeito. Ressonância da multiparamétrica. Multiparamétrico. Isso, exatamente. Aí você, isso é fundamental na sua prova, né? Então, para você olhar, né, o estadiamento local da próstata, tem que ter a ressonância. Tá indo ou não? Tá. E aí, né, e o que é o componente primário e o que é o componente secundário do Gleason? Vocês lembram? Mais ou menos? Aí você não lembra? As células que estão mais comuns. Isso. Perfeito. É o componente primário. Isso exatamente. O componente secundário Menor. e menor coisa, em segundo lugar, né? Então você está olhando ali no exame histopatológico, né? Você está olhando ali o patologista, que é o Gleason, que fez a classificação. Ele olhou e falou assim, ó, o componente principal da desdiferenciação do câncer de próstata é esse aqui. É o número 4, né? Que é o intermediário. E o segundo maior componente é o número 5. É um Gleason 9. Perfeito. Então, você está vendo literalmente, né, qual que é mais predominante, né? O primeiro e segundo lugar. Isso não quer dizer que, se você, se o componente primário é necessariamente mais perigoso do que o secundário, pode ser uma afirmativa para vocês. Não, né? Não. Você pode ter um componente terciário que é o mais perigoso. Lembra que eu falei com vocês?
Só que geralmente lembra? Naquele quando a gente estava falando da biópsia da próstata, que a gente viu o Gleason, que é o primeiro númerozinho que vai de 3 a 5, o segundo númerozinho, né? E aí você faz a soma. E ainda tem o terciário, que você tem que olhar lá no laudo, que às vezes aparece. Isso não quer dizer que o que aparece em primeiro é o mais perigoso. Não é. É literalmente o que está em maior quantidade ali na amostragem. Entendeu? Combinado? Tem como errar Se o isso? primeiro número for maior. Se não, é pior. O prognóstico é pior. Porque tem mais célula. Isso. Mas isso não quer dizer, né, que se o primeiro número necessariamente vai ser mais perigoso. Não. Entendeu? Eu tô Mas eu falando? não entendi a pergunta com a resposta. Não peguei. Eu acho que é até bom a gente. Acho que deve estar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Tem aqui o negócio aqui, ó. Tem isso Liga aí, ó. Liga. Guarda, Lúcio. Liga os trem, Lúcio. Não, ele vai ser Está predominando na é o peça. que está predominante da peça, exatamente. É literalmente uma questão de o que o patologista está olhando mais. Essa aí, Mas tem uma boa foto para isso, não é? Pessoal, essa aí é aquela que, vamos supor, 3. O 5 é mais diferenciado do que o 3. Indiferenciado. Indiferenciado. Logo, ele vai ser pior do que... É isso, né? Exatamente. Quer dizer que, em primeiro lugar, se tem um Gleason 3, então... Entendeu o que eu tô falando? Ele é o mais perigoso? Não. Entendeu? A ordem, né? Ali dos fatores não vai dizer agressividade, né? Entendeu o que eu tô falando? Se você tinha um componente terciário agressivo, entendeu? Mas eu só tô literalmente perguntando para vocês o que é o componente primário e secundário. É para vocês não viajarem, para entenderem que é o que tem a maior predominância. A primeira é a maior predominância das células neoplásicas e em segundo lugar qualquer. Entendeu? Da predominância ali, né? Então tá aqui, tem a foto bonita aqui que mostra isso, né? Tá aqui, ó. Câncer de próstata alta tá bem aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Nossa, que fiado que dá. Tá mesmo. Tá doido. Ela não tá uma prova tão moleza quanto a primeira, mas... Tô percebendo. É só Ela podia ficar pior, ela... Só pra me arrebentar. Não, podia ficar pior, não concorda? Podia ficar pior. Deixa eu abrir. Pior do que isso, professor. Aí você mata. É esse aí? Tá sabendo? O homem sabe tudo aqui. Eu não sei. A nossa tem isso aí. É aqui mesmo? Será que não tá, não? Mas o que está falando quer dizer que o diagnóstico não sabe Você tá top demais, velho. Né? Então aqui, ó. Reginaldo, apaga aí. Top demais, ficou muito bom. Pela soma dos valores numéricos dos dois padrões de diferenciação prevalentes, primário e secundário. Então tá aqui, ó. Por exemplo, aqui, né? Você vê aqui o Gleason 3 mais 4. Qual que tem maior diferenciação? É o 3, que é esse azulzinho. Quem está olhando no microscópio, tá vendo? Literalmente é o mais prevalente. Qual que é o que tem menor prevalência? O 4. Tá vendo? Então tem maior prevalência quem está olhando no microscópio, é só isso. Combinado? Sim. Então essa diferenciação, o número de dentro vai de 3 a 5, né? E a soma vai de 6 a 10. Então quanto menor, melhor. Quanto maior, pior. Eu não estou perguntando isso para a prova de vocês. Eu só estou perguntando o que é o Gleason, entendeu? Que é esse componente primário que mais se apresenta na peça, e o secundário, que é o segundo lugar que mais se apresenta. Só. Não é para tirar tantas conclusões longe disso aí, entendeu? É literalmente o que está escrito aqui. Combinado? Combinado. Não vai ter erro, né? Não. Então, né, o primário é o mais comum. O secundário é o segundo mais comum. Acabou. Tem dificuldade? Não, né? Combinado? Professor, mas isso não prediz que ele tem uma maior agressividade? Não, ele dependendo do score de Gleason, né, da soma dele, pode ter a maior agressividade, com certeza, né? Ele serve para isso. Mas se você fala assim, faz uma afirmação que o componente primário é sempre mais perigoso que o secundário, isso é verdade? Não.
É isso que eu quero dizer. Entendeu o que eu tô falando? Agora Então esse primeiro aqui sempre vai ser mais perigoso que o segundo só porque está em primeiro? Não. É isso que eu quero dizer, para não cair na pegadinha. Um 5 mais 4 é pior que um 4 em 5. Com certeza. Mas o primeiro, entendeu? Mas só porque está em primeiro ele vai ser mais perigoso? Se o primeiro tiver um número maior, aí Isso, exatamente. Entendeu? Mas o Gleason vai exatamente você saber qual que está, né, mais prevalente, né? E o segundo mais prevalente, só isso. Né, que eu estou perguntando na múltipla escolha. É só para não ir longe, entendeu? Eu não vou ficar falando. Tá bom? é a ordem dos fatores. E o mecanismo de ação dos análogos de LH-RH, né? A leuprorelina, vocês lembram? Eles vão agindo ali, né, no receptor de LH-RH, né? Saturando o receptor. Lembra? E aí isso acontece o quê? Geralmente aquele efeito flare, né? No câncer de próstata, como é que é? Vocês lembram? Efeito flare, vocês lembram, né? Então já fica lembrando mesmo, porque isso vai estar para vocês. Entendeu? Então, ele para saturar o receptor, ele geralmente faz um aumento transitório de testosterona, né? Piora. Que raiva é muito entendi. Aqui, ó. Então aqui, ó, lembra? O análogo de LH-RH. Ele está aqui, a testosterona no enterro. Aí você faz para saturar o receptor, geralmente ele começa, ele aumenta transitoriamente, depois que satura ele cai. Então, como é que funciona o análogo de LH-RH? Dessa maneira. Dessa que eu falei para vocês. Só para vocês não... Ele atua diretamente na testosterona? Não. Tá? Ele atua ali, enfim, ele destrói as células da próstata, do câncer de próstata? Não, ele não faz nada disso. Ele atua no receptor, né, de LH-RH. Indiretamente você está destruindo o tumor de próstata. Combinado? É só para não ir longe. Só isso. Top? Não tá tão fácil essa prova. Assim. Não, mas podia ser pior. Você foi Podia ser pior. Não, mas agora tá tranquilo. Mas é isso aí, ué. Não é? Mas você não tá indo. Tá indo. Vai lá, continua. Então, e quais são os subtipos moleculares do câncer de mama? Pela imunohistoquímica. Primeiro vocês têm que saber, isso aí. Então os receptores hormonais, né, de receptor de estrogênio e progesterona positiva, qual que é o nome deles? Essa classe. Luminal. Perfeito. E depois qual que é o outro que tem? R2. E o terceiro? Triplo negativo. Triplo negativo. O KM67 não entra como subtipo. Ele entra para diferenciar luminal A e luminal B. Lembra? Acima ou abaixo de 14%. Mas eu não vou perguntar isso para vocês não. Eu quero saber qual o subtipo molecular do câncer de mama. E como é que ele é feito? Através de qual método? Imunohistoquímica. Top? Né? Então é pela imunohistoquímica, literalmente, ele vai botar os anticorpos ali, vai ver o que vai corar. Ah, corou receptor de estrogênio. Beleza, tem quanto corou? De 0 a 100%. 90%. Progesterona. Vai corar. HER2, corou ou não corou? É isso aí, ué. Aí vocês estão... Mas isso é feito através do quê? Da imunohistoquímica. Isso é falar... o nome disso na oncologia, subtipo molecular do câncer de mama. Só tem 3. Quais são? O luminal expressa o quê? Isso. Sempre levando o estrogênio primeiro, tá? Porque às vezes o progesterona pode estar positivo, enfim, não vai cair isso para vocês. Mas às vezes o progesterona está positivo, o estrogênio negativo, aí não vai caracterizar. Mas isso não é para você, não é para aqui, entendeu? Mas é só lembrar do estrogênio, progesterona e HER2 negativo. E o HER2, qual é o segundo tipo? HER2 que pode ter receptor de estrogênio e progesterona? Ou não? Pode ou não. Tá? Eu não vou perguntar desse jeito para vocês. Mas... E qual o terceiro tipo? Que é o quê? Não expressa nem E quais são os três? HER2, Pronto. O 10 vai. É isso aí, mas tá bem simples a pergunta lá, mas é só para ser, tipo assim, né? De cara você vai pensar, VSA, né? Isso são alterações genéticas do tumor, que você vai ver geneticamente, né? Através do quê? Né? Que pode aparecer
sequenciamento genético ou através do teste hereditário, que é pela saliva ou sangue. Entendeu? Mas você está fazendo ali uma parte genética ali do tumor. Não é imunohistoquímica, não é um subtipo molecular. Combinado? O subtipo molecular para a vida é esse. Vocês vão ver que nem mandou ou não, de outros pacientes ou não, você sempre vai ver uma dessas 3 classificações. E essa pergunta que eu achei mais difícil, para te falar a verdade, mas eu falei, eu tinha que fazer, né? Aberto ou fechado? Não, é tudo que eu estou falando não é objetivo. Ah, tá. Tudo objetivo que eu tô falando. Calma, não chegou lá ainda não. Então não é difícil, estou falando objetivamente o que está acontecendo. Tá bom? Objetivamente. Então, assim, cadê? Ah, daqui não, esse aqui não é mais difícil não. Então, o que porque a gente tem que voltar, tem que entender. Vocês entenderem, se decorar Não, tem que entender. Mas se você entender, vai ficar fácil a resposta. Se você entender, vai ficar fácil. Se decorar, meio que vai ter que ficar decorado e meio que você não vai levar pra frente, que não é o objetivo. Mas se você entender, você fala, não, isso aqui, a lógica é essa, entendeu? Então, e na imunohistoquímica, você não diferencia, essa é outra, né, que eu tô falando, você não diferencia os 3 subtipos moleculares? E vocês lembram, né, como é que aparece na imunohistoquímica o HER2? Lembra o resultado que vem lá na imunohistoquímica, quando é HER2 positivo? Vocês lembram? Eu passei até uma folhinha para vocês assim. Quando vem positivo, o que ele aparece ali assim? Isso, escorre o quê? 3 mais. 3, top, positivo. Tá bem. Top. Isso, mas eu pensei em fazer isso, mas não fiz com vocês, tá? Mas assim, então geralmente é uma alta coloração na membrana da célula, entendeu? Não é no núcleo, é na membrana que vem lá o HER2, que vê lá 3 cruzes. Então isso é um HER2 positivo, entendeu? É na membrana, combinado? Não é no núcleo, tá bom? Entendeu? Uhum. É só pra... Membrana. Membrana. Entendeu? E aí é o que? Quando vem 3 cruzes. Isso é positivo sem dúvida nenhuma. Aí eu não vou ficar também falando, em outra forma, 2 cruzes, fiche amplificada, positivo. Senão vai ficar muito longe. Aí fazendo eu falei que... Mas dá para entender o HER2, né? Na hora que vocês verem. Tá. E aí que tem essa pergunta que eu achei, eu não sabia se eu ia fazer ou não, mas enfim, para ver se vocês iam conseguir pensar isso aí. Mas eu tô falando. Se vocês tem uma mulher com câncer de mama metastático, então vamos lá. Uma mulher com câncer de mama metastático. Na imunohistoquímica vem luminal, ou seja, ela expressa Estrogênio. isso. Quais são as opções de tratamento que a gente pode fazer como bloqueio hormonal para ela? Vocês lembram? Pode usar tamoxifeno, mas eu não fiz essa pergunta capciosa porque nunca vai estar completamente certo com o tamoxifeno numa mulher na pré... Vamos lá. Mas é Pré-menopausa. Entendeu? Metastática. Eu botei em caps lock, pré-menopausa. Depende se ela quer ter filho ou não. Isso. Com certeza. Depende se quer Pode ter ter castração química ou... Se for fazer uma castração química, que pode ser junto com a castração química? Qual que é a castração química? É um análogo de... Perfeito, top. Pronto, vocês estão chegando lá. Então aí, estão chegando lá. E pode, ele, na melhor dos mundos, é acompanhado de qual medicação? Vocês lembram? A classe da medicação? Isso, inibidor da aromatase. Top. Por quê? Você está usando uma medicação extremamente eficaz para tratar o câncer de mama, que são os inibidores da aromatase, mas ele só pode ser usado quando bota paciente na menopausa. Aí você, com uma estratégia muito boa e que a gente usa todo dia, qual que é? Essa. Você faz o análogo de LH-RH e usa o inibidor da aromatase. Pronto, você está tratando. Seria resposta ao tratamento? Seria. Fala todo mundo junto, tá gravando, Seria Isso, fala mais. Seria a melhor resposta que eu poderia ter porque eu poderia cobrar de vocês na faculdade. Entendeu? Então, mas se fizer sentido para vocês. Fez sentido? Fez. Muito sentido. Né? Porque a conversão, né, para você de fazer a conversão do estrogênio pela via periférica, que está bloqueando o inibidor da aromatase, mas ele não está fazendo a via central, né? Não é verdade? Então você está fazendo lá, botando a mulher quando está na
pré-menopausa, ela está fazendo toda a via central, né? Do FSH, dos ovários. Então você tem que deixar ela bloqueada. Não é verdade? Então, é isso aí. Então, não é uma boa estratégia? Essa paciente, vocês iam tratar ela tirando os ovários dela só? Não. Você até poderia fazer, mas junto com outra coisa, né? Na verdade, você tem que tratar ela, né? Com câncer de mama. É só tirando os ovários para tratar câncer de mama? Não. Então, assim, eu tentei... Você vai tratar ela com radioterapia na mama? Rádio não. De jeito nenhum. Combinado? Também, assim... E você vai tratar ela com trastuzumab? Vocês lembram o que é o trastuzumab? Pode, O né? trastuzumab é o quê? Vocês lembram? É imunoglobulina. É um anticorpo monoclonal que bloqueia o quê? HER2. Então você vai usar um tumor que não tem HER2? Não. Então, ó, tranquilo. Mas se vocês pensassem, vocês iam chegar a essa conclusão, né? Mas vocês têm que lembrar. Combinado? Essa é uma pergunta de tratamento oncológico mesmo, entendeu? Isso é coisa da oncologia mesmo, do oncologista. Entende? Então, mas vocês já sabem a lógica da coisa. Não sabe? Você está fazendo inibindo a via, né, periférica do estrogênio, que é através do inibidor da aromatase, que é muito eficaz, é o mais eficaz comparando com o tamoxifeno. E a segunda, não pode usar nessa paciente na menopausa, ou na pré-menopausa. Você tem que deixar ela na menopausa para usar, porque a via central está mantendo. Combinado? Então, beleza. Então, esse aí tranquilo? Sim. E qual é um exemplo de um... Bom, aí é um pouco decoreba essa, mas assim... porque tava sem ideia na hora também. Aí... Mas também você teve muita ideia daí pra cima. Tava muito criativo. Não, mas assim, top, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. Se não tem isso aí, o zero vinha, né? Você já faz essa revisão. Você fica feio. Não via não, tenho certeza que não. E aí, me dá um exemplo de inibidor da aromatase. Anastrozol. Top, pronto. Anastrozol. É isso. Olha, os outros dois existem, letrozol e exemestano também, tá bom? Mas assim, é bom vocês lembrarem da anastrozol. E Anastrozol. quais são os principais efeitos colaterais do inibidor da aromatase? Vocês lembram? Não. Os principais, os dois podem dar afogado. Osteoporose. Osteoporose, top, dislipidemia. Pronto, excelente. Lembrou bem. Pronto, top. Então tá. E quais são os principais efeitos colaterais do tamoxifeno? Sim, eu botei um, assim, praticamente, para não ficar uma coisa ruim na cabeça de vocês. Lembra o principal efeito colateral do tamoxifeno? Trombose. Top. Excelente. Isso aí. Pronto. Excelente. Lembra disso. Combinado? Eu não falei nem do útero, de câncer de útero, para não ficar uma coisa estranha, vocês ficarem com preconceito com o tamoxifeno, que é muito bom, entendeu? É muito bom e assim, melhor lembrar isso aqui que é mais comum. E o câncer de útero é tão comum, é tão raro, que vocês vão acabar pegando uma coisa que, tudo bem, sabe que existe, mas só que usou muito tempo, sabe? E aí, vocês lembram mais ou menos, né, como é que funciona o tamoxifeno? Aí pegou pesado. Como assim, como funciona? Ah, tá. O mecanismo dele? Quem falou o quê? Bloqueando o receptor de estrogênio. Top, exatamente, tá? Exatamente. Então o que for mais ou menos nessa linha, vocês vão fazer o quê? Vocês vão marcar, né? Bloqueando o receptor de estrogênio, né? Você acaba bloqueando as células que dependem dele para poder crescer. Então o tumor destrói, é isso aí, né? Você não está bloqueando a via da aromatase, né? Indiretamente o estrogênio, né? Você está bloqueando o receptor, entendeu? Combinado? Combinado. Na realidade é um modulador seletivo, né? Mas é legal vocês lembrarem do bloqueio do estrogênio. Então isso aí, lembrou? Lembrou? Tá bom. Então o que é neoadjuvância? Isso, ele tem... Qual o objetivo dele? Diminuiu. E o que mais? Para poder Tumor? você conseguir Fazer retirar a cirurgia e fazer uma cirurgia mais limpa. Isso, só ser a parte adequada, do né? tumor. Ali para o paciente.
A neoadjuvância é para diminuir o tumor, isso perfeito. Diminui risco de micrometástase. Faz uma Isso, restrição. exatamente. Eliminar o risco de micrometástase. Isso vocês sempre vão guardar. Eliminar o risco de micrometástase vocês sempre guardam. Toda neoadjuvância ou adjuvância vai fazer isso, né? Combinado? Então, neoadjuvância é isso. Pergunta tranquilo, tá bom? Opa, saiu. E o que é a terapia adjuvante? Pós-cirurgia. Isso, para fazer o quê? Impedir o risco de Pediu Isso. Isso. As duas coisas, eliminar o risco de micrometástase para poder você ter uma sobrevida livre de progressão, Uma recidiva. evitar o risco de recidiva. Perfeito, exatamente isso. Pronto. Top? Top. A parte mais assim, de marcação, sim. Entendeu? Agora é a Entendeu? Mas ficou claro aí? Ficou. Ou não? Ficou. 16. 16 questões. 16 questões. 16 objetivos, né? É que nem a última foi. Eu peguei um modelo. Aí eu segui o modelo. Agora vamos discutir. E a outra, a discursiva, vai ser uma parte assim, muito tranquila, de verdade. Eu acho que vocês vão ir muito bem, assim, sabe? Pelo menos eu imagino, né? Vocês estão, porque é mais pra, assim, vocês estão lá, vai ser próstata, a discursiva vai ser próstata, tá? Então, eu falei aqui, só para vocês, eu não vou... Focar. não vou fazer uma coisa assim para vocês chegarem, tem que fazer uma conduta de oncologista mesmo. Eu quis imaginar vocês na UPA, lá, ou na UPA não, mas na UBS, da sua cidade ali, do recém-formado, você está atendendo um paciente que pode ter comorbidades cardíacas, pode ser diabético, e aí ele começou com sintomas, né, pode ter sintomas aí de sangue na ejaculação, que é hematospermia, né? Você pode ter sintomas de incontinência urinária. O que você faz nesse caso? Isso aí, assim... Pede PSA. Ótimo, exatamente. Aí você pede PSA, vem um PSA aumentado. O que você faz depois? Teoricamente, você sabe fazer, né? Vou fazer o toque? Toque, perfeito. E aí o toque, isso aí não está caindo, mas é o raciocínio, é isso que eu queria que você tivesse. Exatamente, então você mexe lá, você fez o PSA aumentado, pô, tá errado. Fez o toque, viu um toque alterado. O que você vai fazer depois, né? Ele vai falar para você, putz, e agora? Aí eu falo, e agora? O que eu faço? PET scan quase nunca, que você nunca pode marcar. Eu até botei a questão de PET scan e tirei. Falei assim, eu não vou pedir para guardar. Na hora que você tem um PSA alterado, um toque alterado, qual que é a imagem que você precisa? Perfeito, pronto. Entendeu o que eu tô falando? Multiparamétrico, assim, se botar uma ressonância de pelvis, acerta, entendeu? Se você botar, né, uma ressonância multiparamétrica da próstata, excelente também, entendeu? Então, assim, que é o padrão ouro, né? Mas uma ressonância da pelve, multiparamétrica da próstata, você está acertando a questão. Entendeu o que eu tô falando? Sim. Mas tem uma lógica, né? E aí as outras, a partir daí, vamos imaginar que esse paciente, você encaminhou ele, foi lá para o urologista, ele biopsiou a próstata, confirmou um adenocarcinoma de próstata, aí pode ter vários Gleasons aí, né? Mas o que interessa, assim, o médico de confiança são vocês. Vocês acompanham eles há muitos anos, na cidade, e volta lá com a biópsia e fala assim para vocês. O cara lá me deu essa proposta aqui, né? Operar, por exemplo. Quais seria, só existe essa opção de tratamento de câncer de próstata? Não. Qual é outro tratamento que existe? Análogo. Principalmente o que? Antes do análogo, o que existe? Para tratar o câncer de próstata localizado. Não fazer nada? Não, mas eu não... Isso, mas você poderia... Isso é uma forma muito interessante de pensar. Você, para não fazer nada, tem que ter o quê? Tem que ter você falou, PSA, a imagem... Isso. E um Gleason o quê? Gleason menor que 7. Tem que ser, no mínimo, assim, não pode passar de 6, né? Não pode passar de 6, para fazer a vigilância ativa, né? É óbvio que eu não vou botar isso para vocês não se confundirem, né? Porque é uma questão muito particular fazer vigilância ativa. É uma coisa muito... Assim, é meio difícil mesmo, sabe? Você poder cobrar isso de alguém, assim, tipo, na medicina, até pode, né? Mas eu não sou desse tipo. Eu acho legal vocês entenderem quais são as possibilidades de você tratar o câncer de próstata. Isso. Você pode, exatamente, Como é que você cura o paciente com doença localizada? Você tem duas opções.
vai depender do estadiamento, do risco clínico, tal. Mas eu não estou entrando nesse miúdo. Eu estou entrando no miúdo falando assim, chega um cirurgião, fala que quer operar. Ele volta em você na unidade básica e está assim, ó, não estou afim de operar. Existe outro tratamento para ficar curado? Sim. Qual? Vocês falaram. Radioterapia. Então, assim, para ficar curado, vocês têm que botar na resposta a radioterapia. Porque só o bloqueio hormonal não vai curar o paciente. Concorda comigo? Sim. Entendeu? Você pode fazer a radioterapia concomitante ao bloqueio hormonal. Mas o tratamento ali para curar é o quê? A radioterapia, que pode ser associada ou não ao bloqueio hormonal. Aí vocês vão ver a questão na prova e vocês vão responder o que vocês acharem melhor, tá? Não vai ter erro nesse sentido. Eu acho que é vocês ali tentando argumentar da melhor maneira possível com o paciente. É para vocês imaginarem a situação mesmo, né? Meu RPG. Então, assim, para quem só os nerds, entendeu? Entendeu? Aí, então, você vai estar lá imaginando a situação e falando, né? Que ninguém conhece, isso é coisa dos nerds passados lá. Eu jogava RPG que tem que se imaginar. Você nunca viu isso, não? Não, né? Roleplay. Não, isso não. Aí, Eu lembro só o que era RPG. Agora... não lembra? Então tem vários, é maneiro. Aí isso antes de jogo, mas tinham os ao vivo, né? Era engraçado pra caramba, muito divertido. E aí, então é isso, você pode falar, o cara vai te perguntar, existe outro, isso pode acontecer na vida de vocês, ué. A pessoa pode chegar pra você, como é que eu posso ser curado do câncer de próstata? Ou você opera ou você vai fazer a radioterapia. Se vai ser com o bloqueador hormonal, a radioterapia, você pode argumentar na sua resposta, entendeu? Pode mostrar o tanto que você está sabendo, entendeu o que eu estou falando? Entendi. Ou não, mas eu não vou tirar ponto, ou assim, se vocês forem... vai estar um Gleason lá para vocês, entendeu o que eu estou falando? E não vai ser um Gleason para vigilância ativa. Então, assim, então aí vocês argumentam, combinado? Combinado. Ou não? Sim. Será que entendeu mesmo? Vai dar certo. Vocês estão entendendo? Estou achando que vocês estão meio tensos, hein? A prova mais difícil, claro. São as pré-provas. Preocupado, né, professor? Afinal, Afinal é tudo junto? Então, calma aí, deixa eu voltar aqui. Aí, tá bom, aí você dá a proposta para o paciente. Então você podia estar errando desde lá, se vocês tivessem, entendeu? Aí todas as perguntas são relacionadas à mesma coisa, praticamente. Qual que... então depois que você explicou o seu plano terapêutico, eu falei assim, não, tá bom, doutor. E você sabe os efeitos colaterais disso? Aí você fala, não sou eu que trato, eu vou encaminhar para o oncologista, mas é isso que eu acho que você poderia fazer. Existe cura, você pode fazer a radioterapia. Se vai ser algum bloqueio ou não, vai ser sua decisão aqui na prova. Entendeu o que eu estou falando? O que vocês fariam? Entendeu? Não vou perguntar tempo de bloqueio, ou como vocês fariam o bloqueio, se vocês iam escrever que iam cortar o testículo do homem, né? Eu espero que não, né? Com a doença localizada, né? Eu também não faria isso. Né? Então não é o caminho, né? Mas assim, fica à vontade, né? Vocês podem escrever se vai estar certo ou não, né? Só, na verdade, e aí no final das contas, né? Ele vai falar, você vai dar sua proposta oncológica, aí fala, não, vou te encaminhar, mas você tem isso aqui que você pode fazer. Você tem que se imaginar na situação, entendeu? Aí tá bom, doutor, mas e aí? Eu não quis fazer a cirurgia por causa disso aqui. Agora você sabe os efeitos colaterais desse tratamento que você está me passando? Então, quais são os possíveis efeitos colaterais da radioterapia, embora não tenha um slide sobre isso, né? Vocês lembram? Não tem. Eu não mando para vocês, né? Se você está irradiando, você pode com certeza inflamar a região, né? E aquela inflamação às vezes pode dar diarreia, por exemplo, né? Da pelve. Você pode ter incontinência urinária, você pode ter diarreia, combinado? Você pode ter infecções, entendeu? Urinárias, por exemplo, né? Pela inflamação local. Então, tudo isso da radioterapia você pode falar. Embora não tenha slide para isso, tá bom? Agora, você pode também falar os efeitos colaterais do uso do análogo de LH-RH, se você escrever. E qual que são, que vocês sabem bem? Diminuição da libido e principalmente qual que é o principal? Não, tudo bem, você pode botar, mas qual que é o principal que pode tirar a vida do paciente? O cara pode subir mais cardiovascular, né? Isso, risco cardiovascular. O caso clínico está montado aí. Qual que é o risco do cara? Se você usar análogo. Você fala assim, olha, se você usar isso aqui, qual que é o seu risco? Você pode aumentar o risco do coração, né? Você pode piorar o quê? A dislipidemia, não é verdade?
Então, se na sua resposta tiver contemplado o análogo, você pode botar como os efeitos colaterais esses também, mas principalmente lembrar, você pode botar disfunção erétil, vai estar certo, você pode botar diminuição das libido, você pode botar ali, labilidade emocional, né? Mas assim, o principal para levar para a vida qual que é? Do coração, dislipidemia, isso é o principal. Combinado se você falar do hormônio. E claro, se você falar da radioterapia, também pode dar. Também disfunção sexual, pode dar diarreia, inflamação, infecção. Não muito. A radioterapia não dá, só não dá. A rádio não. Entendeu? A rádio ali você vai estar fazendo uma radiação externa, aquilo vai estar inflamado o local, sabe? E aí pode, pela topografia da pelve, pode pegar um pouco de alça intestinal também, que pode dar diarreia, entendeu? Então é só pra vocês lembrarem, né? Pode ter disúria, sabe? Professor, só uma curiosidade, né? Sim. O camarada que faz uso, ele vai dar disfunção erétil. Ele pode usar o azulzinho, um negocinho assim? Pode. Pode continuar usando isso, não. Aquele toma, né? O camarada chega todo dia, eu sempre falo assim, eu passo a bola muito por hoje. Assim, comigo você pode usar, tá tranquilo. Só que você tem que lembrar o seguinte, é um vasodilatador, né? Então assim, se o paciente já tem um problema cardíaco que está usando vasodilatador todo, por exemplo, mistura com álcool, você pode aumentar aqui os riscos cardíacos. Então você não pode não. Pode não. Não, mas pode, muita gente É que ele está usando em excesso, pessoal. Não, mas eu tenho que. É uma boa pergunta. Isso acontece na praia. Todo mundo posso ter uma ajuda. Pode. Não. E aí, deixa eu ter contraindicação, né? Mas geralmente pode. Então, e aí para fechar, vocês lembram o efeito flare, então, o que é? Aqui. Sim. O que é? Inicial, nos primeiros dias. Isso, aumento inicial até saturar o receptor, LH-RH, para depois cair, né, os níveis de testosterona, né? Então, quando você faz o uso do LH-RH, até você saturar o receptor, sobe a testosterona para depois cair. Então, vocês podem escrever isso também da forma que vocês acharem lá. Mas pode fazer alguma coisa para limitar isso? Pode. Aí aí é o uso da bicalutamida, né? É aquele comprimido. Mas eu não botei para vocês explicarem, mas é legal você levar para a vida, né? Porque é muito legal, aliás, você levar para a vida, porque quase ninguém faz e dá problema. Mas eu falei para vocês, mas eu achei que ia ser muito ruim da minha parte, assim, ia ser muito... Se quiser derrubar alguém, até eu numa prova de oncologia, você consegue derrubar se chegar lá na minúcia. Então, o meu objetivo não é derrubar vocês, é justamente vocês levarem aquilo lá, entendeu? Para frente. Então, assim, é só para vocês lembrarem, veja, é algo muito específico do efeito Flare. Digo para vocês que mesmo os residentes de oncologia não sabem isso. Não sabem, tá? Não sabem. Eu estou falando porque eu vejo todo dia isso acontecer. Eu falo assim, e aí, como é que você vai tratar? Não, eu vou fazer uma... Eu falei, mas você vai usar letrorelina? Você viu? Qual o cuidado que você tem que ter? Então, assim, aquela casa, assim. Aí eu faço então, geralmente você fica usando o tempo todo, não dá problema, mas pode dar. E no dia que dá com você, você não vai esquecer mais, porque você às vezes pode botar alguém plégico, né? Entendeu? Com muita metástase óssea, né? Coluna, fazendo compressão medular. Se você usa a letrorelina sem preparar o cara, o que vai acontecer? Aquilo ali vai fazer um aumento de testosterona e pode comprimir ainda mais o canal. Entendeu? Então, olha o grau da coisa que pode chegar. Eu não botei isso na prova da graduação de vocês, mas veja, se vocês tiverem essa noção quando estiverem no PSF ou dando o seu plantão, você vai poder fazer diagnóstico diferencial. Você vai falar, e aí, como é que você está tratando, o que você está fazendo. Você já sabe o que é análogo de LH-RH, você tem noção do que é isso? Isso não é moleza, tá? Então, não é, tá? Não é todo mundo que passa na esquina e sabe disso. Então, eu não tenho fora para ver se alguém sabe. Combinado? Mesmo na oncologia. A gente não tem essa noção, às vezes você vê que as pessoas não têm essa noção clara, entendeu, do que é isso. E sabendo o que é um análogo, você vai saber no futuro o que é um antagonista, né? O antagonista vai cair direto a testosterona, né, do receptor, mas eu não vou cobrar isso, nem falei para vocês. Mas se vocês começam a saber um análogo, você já sabe o raciocínio mais difícil, que é o efeito Flare, combinado? Isso está na prova de vocês, o que é o efeito Flare. Aí vocês explicam isso da melhor maneira, combinado? Tá bom, pronto. Pode colocar, então, no caso, doutor, pode colocar um aumento inicial
Isso. E aí vai ter até saturar o LH-RH? O receptor. É, porque aqui, ó, é isso aqui, né? Você tá aqui, né? Você tá fazendo, né? O LH-RH tá atuando na hipófise anterior para soltar ali, né? O LH para ir para o testículo para fazer a testosterona, né? Para liberar a testosterona, né? Então, o que você vai fazer, né? Isso vem, né? Esse estímulo, né? Do LH-RH vem do hipotálamo, né? Então, você está fazendo um bloqueio, né? Um análogo competitivo do receptor na hipófise, entendeu? Até você saturar ele, o que acontece? Ocorre um aumento, né? Dessa via que a gente está falando, né? Do LH e, consequentemente, no testículo, a testosterona e, consequentemente, no tumor. Combinado? Então, ele é um análogo competitivo do receptor na hipófise. Entendeu? Até você saturar o receptor, o que vai acontecer? É que nem fechar essa porta cheia de gente, entupir de aluno para poder fechar a porta. Até entupir mesmo a porta aqui, vai sair muita gente para fora, não é verdade? Então é isso, é a mesma coisa. Então você vai ter um aumento transitório, né, da testosterona para depois ocorrer a queda. Entendeu? Geralmente se dá aí, né? Aqui tem um gráfico do tempo, né? Mas é exatamente isso aí. Até o 20º dia, isso aí já está resolvido, entendeu? Você pode fazer essa injeção, não vai estar cobrado de vocês a cada mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Entendeu? Ele pode ter esse efeito do bloqueio. E aí é isso, tá? E vocês explicam. Só se vocês souberem explicar um pouquinho isso, já está certo. Só não pode falar assim, né? Sei lá, é o aumento do estrogênio. Não, enfim, você pode até, se fosse em outra situação, né? Mas no contexto do câncer de próstata, você vai ter que usar necessariamente a palavra testosterona, né? O aumento transitório, né? Da testosterona, entendeu? Isso, para depois fazer o seu efeito do análogo, né? Que é diminuir os níveis de testosterona para tratar o câncer de próstata. Isso é uma parada muito específica, desculpa se falar parada, mas mas é legal, né? Eu acho top demais saber. Eu acho uma das coisas mais legais dessa odontologia de próstata. Como a mama ficou um negócio assim, eu não expliquei exatamente o tratamento de cada cenário, até falei na prova, e eu não quis botar a questão aberta para vocês, porque ia ser muito difícil, eu acho. Eu ser justo com vocês, sabe? Porque na próstata dá para ser justo nessas perguntas, não dá? Eu não estou te perguntando nada exatamente específico, estou perguntando alguma coisa que vocês podem acontecer na vida de vocês. Ali uma pessoa com câncer de próstata que você diagnosticou e encaminhou, né, para diagnóstico, com tudo certo, e voltando para você, que você é um médico de confiança com muitas dúvidas, se você puder responder. Se você já souber isso, você já ganhou para a sua vida. Né? Você vai falar, olha, isso aqui é tal, às vezes você vai ter que usar o bloqueio hormonal junto com a radioterapia ou não, isso vai depender do seu oncologista, de algumas outras coisas, mas eu não quero que você fale o tempo de bloqueio, eu não quero até saber se você vai usar o bloqueio ou não, mas eu até quero, né, na hora da resposta, mas eu quero mais saber se vocês sabem qual é o outro tratamento que cura além de cirurgia, que é radioterapia. Isso. Então a radioterapia tem que ter, junto com bloqueio, tá bom? Se o paciente é metastático, e eu deixei claro na questão que ele não é metastático, combinado? Depois ali, você aí sim, você tem razão de falar assim, o que você vai fazer para tratar ele? Se ele fosse metastático. Ele está lá, na realidade, ele fez um mel de próstata, veio com uma cintilografia óssea pipocada no osso todo. O que você vai fazer para o tratamento dele? Você vai irradiar a próstata dele? Não. Você pode fazer orquiectomia nele, para poder diminuir, né, sem uso de injeção. Você pode tirar os testículos dele. Eu não gosto de fazer isso, tá? Só fiz uma vez na minha vida. E nem sei se até agora fez o senhor. Mas eu prefiro dar injeção. Mas assim, fazer o quê? O análogo de LH. Então o que você vai fazer para esse paciente como tratamento de base? O cara que é câncer de próstata metastático? O tratamento hormonal. O que vem junto com o bloqueio, o tratamento hormonal, que é muita coisa que tem hoje, eu nem só fui passando com vocês, né? Mas a base do tratamento do câncer metastático é o quê? É o bloqueio hormonal. Aí se fosse essa questão de vocês não marcariam radioterapia. Mas agora, se o paciente tem doença localizada e quer ser curado e não quer ser operado, porque o que vocês vão aprender na faculdade? Próstata, opera. Não é isso? Tipo, é quase um axioma, assim, né? Tipo, próstata, opera. Né? Agora, eu gostaria, com todo a respeito ao colega da urologia, né? Ele pode me bater aqui, ele falar, você não quer que... Não, é ótimo operar. Adoro os urologistas, eles curam muita gente. Meu pai, ué, entendeu? Ele operou com um risco alto. Mas vocês têm que saber sair com a noção de que existe um tratamento que cura
que é Radioterapia. Pronto, vocês sabem disso aí, tá excelente, tá vendo? Tá bom demais. Aí vocês não saem com aquele negócio que eu vejo todo dia no consultório, que é próstata opera, próstata opera, próstata opera. Não, calma, não é só isso. Você pode ser curado também com radioterapia. É só para vocês entenderem que existe a cura com a radioterapia da doença do cariato. Se vai ser com análogo ou não, vai depender do seu feeling ali da questão, você indicar ou não, você quer ir mais longe na questão ou não. Mas, a priori, eu não vou cobrar isso de vocês de maneira clara, tá bom? Se vocês botarem um análogo junto com a radioterapia, excelente. Se você, não, eu acho que daria para fazer a bloqueio hormonal, mas certamente seu tratamento seria com radioterapia. E aí, se na hora da outra pergunta dos efeitos colaterais, você fala dos efeitos colaterais da radioterapia e do bloqueio hormonal. Entendeu? Você vai abrir. Não tá tão fácil, mas assim. Mas não tá tão difícil também, se vocês entenderem. Oi? Vai dar certo. Tá justo ou não? Tá ótimo. Hein? Tá ótimo. Tá ótimo.